Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Estamos mais uma vez muito felizes por estar aqui. Como é bom estar nessa igreja. A gente sente a presença de Deus nesse lugar. Amém? O culto já foi tremendo até aqui, né? Se pudesse dizer, não precisa pregar, não pregaria não. Foi bênção, né? Mas nós estamos aqui para trazer a mensagem do Senhor. E louvado seja Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 11. Livro do profeta Isaías capítulo 11. Aleluia, Jesus. Versículo 1 e 2. Amém? Enquanto os irmãos estão procurando, nós estaremos orando ao nosso Deus. Isaías 11, 1 e 2. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como é bom estar na Tua presença nesse dia tão especial, Pai. Meu Deus, porque celebramos, Deus, o nascimento do Senhor. E diante desse nascimento, Pai, grandes propósitos foram cumpridos em nossas vidas. Meu Deus, e é por isso, Pai, que nesta noite nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre sobre a Tua igreja, ministre em nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade. Meu Deus, faz em nós o Teu querer. Fala conosco, queremos ouvir Tua voz nesse lugar, que eu seja apenas a ferramenta do Senhor, o arauto do Senhor nesse lugar. Meu Deus, e que essa palavra gere fruto de 100% em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos ler a palavra? A palavra do Senhor diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutífero, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Diga glória a Deus. Muito já foi falado sobre o nascimento de Cristo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, as profecias, elas anunciam, aleluia, um Deus disposto a salvar o perdido. Quantos entendem isso? Diga glória a Deus aí. De ouvir o homem. A palavra fala, segundo Isaías 59, versos 1, diz uma coisa interessante. Todas as profecias mostraram Cristo, que Cristo viria e salvaria o seu povo dos seus pecados. Mas a palavra diz em Isaías 59, versos 1 e 2, diz que o pecado, ele fez separação entre o homem e Deus. Todo mundo conhece a história de quando Adão caiu. Adão, antes de cair, um homem puro, um homem, ele e Eva, muito santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, gerados em Deus, sem pecado, mas cai e tropeça. E quando cai e tropeça, a morte passa a fazer parte da vida do homem. Começou a existir uma separação entre o homem e Deus. E quando essa separação aconteceu, diz a palavra, que o pecado começou a encobrir o rosto de Deus. Um Deus disposto a ouvir, um Deus disposto a salvar, um Deus disposto a liberar a bênção sobre o seu povo. Agora o rosto do Senhor é encoberto pelos pecados da humanidade. Agora Deus não consegue mais ouvir o homem, porque os seus pecados são enormes. A sua vida de pecado, a sua vida de escravidão no pecado passou a fazer presente de forma surpreendente, de uma forma tremenda, que eu fico imaginando, eu digo, meu Deus, até que ponto o homem se deixou conduzir pelo pecado. Quando você olha para o Gênesis, você vê Noé construindo uma arca, diz a palavra que todos os homens daquela geração eram homens corrompidos, os homens não davam mais valor à vontade de Deus. Deus agora tem que
tirar aquela geração, limpar aquela geração, e deixou apenas uma família para seguir o seu caminho. E ainda assim essa família começa depois, passou, Noé cai também num pecado, começa a se embriagar, amaldiçoa seu filho, começa uma maldição tremenda. Irmãos, o pecado foi se proliferando de uma forma que você nem imagina o tanto. Mas a palavra de Deus, que diz que Deus agora não consegue ouvir porque os pecados cobriram o rosto de Deus. O profeta Miqueias começa a dizer: não há um justo na face da terra. O pecado está impregnado no homem, tornando-se mortos para Deus. Essa era a nossa condição antes de Jesus Cristo. Nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas as profecias apontam para um grande dia, o dia onde nasceria que de acordo com o profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5, diz que Deus levantaria um renovo justo, que reinaria com justiça, que agiria de forma sábia, que praticaria juízo e justiça sobre a terra. A profecia de Miqueias está sendo lançada sobre Jesus Cristo, aquele que viria para reinar sobre as nossas vidas, aquele que olharia para o pobre com misericórdia, aquele que olharia para aquele desesperado e que precisava de uma palavra amiga. Deus tem essa palavra amiga, amém? A profecia aponta para Miqueias. Isaías capítulo 9, verso 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. As profecias agora começam a apontar para Jesus Cristo, aleluia, como o Deus maravilhoso, aquele Deus que se faz carne para habitar entre nós, o Deus Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, diz a palavra que Cristo nos dá vida, mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados. Olhe para cá no que eu quero te dizer nessa noite. Eu e você estávamos mortos em delitos e pecados, mas agora vem Jesus, o Rei dos Reis, para nos dar uma vida abundante nele. Glória a Deus! E a palavra, quando nós olhamos para isso, e aí você diz assim: pastor, tá, isso tudo já foi falado aqui, mas hoje eu quero te trazer uma proposta diferente. Eu quero te trazer a proposta de que um Deus que traz consigo os seguintes propósitos para a sua vida. Jesus vem, mas ele vem com um propósito. Ele não vem de maneira aleatória, ele não vem de maneira avulsa, ele vem com um propósito. E o primeiro propósito que eu quero te falar nessa noite está nesse texto que nós acabamos de ler. Isaías capítulo 11, versos 1 diz assim: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutífero. Jesus vem com o propósito de restaurar-nos a vida, restaurar a vida do homem que estava morto. Quantos podem dizer glória a Deus? Diga glória a Deus aí. A palavra fala aqui de uma raiz, de um tronco. Meu irmão, sabe o que é isso? Quando eu olho para essa palavra, eu fiquei em casa imaginando, quando o pastor fui desafiado para ministrar aqui hoje, eu fiquei imaginando esse tronco cortado. Quando você vai para lugares desmatados, você vê árvores, irmão, só o tronco e a raiz. E algumas raízes, você que é interior aí, você que já conviveu com muitas plantas, com muitas árvores, você sabe que quando uma árvore é cortada, a sua raiz começa a murchar, o seu tronco começa a secar e fica só aquele negócio seco. Mas a palavra está dizendo, fazendo referência a toda a humanidade. Na família de Davi, o tronco estava seco, suas raízes estavam secas, mas dessa sequidão nascerá um renovo
renovo, aleluia, que surge um ramo, e esse ramo é de esperança, e ele é Cristo Jesus, aleluia. Agora você imagina um tronco seco, e nascendo árvore nesse tronco seco. Aí você olha para você e diz assim: o que eu era? Você era tronco e raiz seca, mas em você nasceu Jesus Cristo, a esperança da glória, aleluia, glória a Deus. Como Deus faz, como Deus começa, é aqui que eu quero te trazer uma proposta diferente, a proposta de um renovo de Cristo nas nossas vidas, esse renovo, esse rebento do tronco de Jessé. A palavra diz que não havia um justo sequer. Irmão, olhe para todas essas pessoas que estão aqui hoje. Sem Cristo, irmão, nós não seríamos nada. Sem Cristo, nós não valeríamos nada. Sem Cristo, nós seremos apenas homens e mulheres mortos em pecados. Mas agora em Cristo, você pode ter vida e vida em abundância. Glória a Deus, porque nasce em nossos corações Jesus. Aleluia. O primeiro propósito é trazer a vida para cada um de nós. Em Jó capítulo 14, escute o que eu vou te dizer. Jó 14, versículo de 7 a 9, diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, ao cheiro das águas brotará. Meu irmão, a palavra de Deus para mim e para você hoje é que ainda que a árvore seja seca, seja cortada, ele diz que há esperança e ela se renovará em Cristo Jesus. Eu não sei como é a tua vida, eu não sei como é a vida da tua família, talvez você não tenha esperança, mas eu quero dizer hoje que você deve ter esperança em Cristo Jesus, porque ele fará de você o renovo e fará da tua casa o renovo dele. Aleluia! Pode ser cortado, mas a palavra diz que ao cheiro das águas brotará. Cada um de nós que estamos aqui, alcançados por Jesus Cristo, fazemos parte dessa promessa, porque Ele é a água, Ele é a água da vida, meu irmão, e ao cheiro das suas águas, nós vamos florescendo e frutificando. Glória a Deus! Quantos podem dizer aleluia aí? Diga aleluia! O segundo propósito que Cristo vem está no versículo 2. Deixa aberto para que você acompanhe comigo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Não está explícito, mas está implícito. Ele está dizendo que, apesar de Jesus vir em forma de homem, na estrutura de homem, ele diz que foi tentado em todas as coisas, assim como nós, mas ele veio diferente, porque sobre ele, diferente do primeiro Adão, que estava ali como homem santo, não tinha pecado, estava andando, falava com Deus toda tarde, mas ele não tinha uma coisa que o nosso segundo Adão, o Adão que não pecou, que não falhou, foi tentado, mas não pecou, sobre ele repousa o Espírito Santo de Deus. Aleluia! E esse mesmo Espírito, a palavra está dizendo que sobre Jesus repousou o Espírito de Deus, que proporcionou a Cristo Jesus a sabedoria, o entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Aleluia! Irmão, quando Jesus está começando o seu ministério, quando ele está no batismo, vem o Espírito Santo de Deus sobre ele e diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Nenhum de nós pagaríamos o preço, porque para pagar o preço tinha que ser justo, e Jesus é o único Senhor,
o nosso Deus, que pagou o preço naquela cruz, para que eu tivesse vida e vida em abundância, para que você pudesse estar aqui hoje, participando desse culto natalino, ouvindo que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, e Ele tem projetos para você. Ele vai transformar você, Ele vai transformar a tua casa, porque é isso que Ele fez comigo e fará com cada um de nós. Jesus vem com um propósito, um terceiro propósito. A Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele revestiu a sua igreja com o mesmo Espírito Santo, revestiu deste poder do Espírito Santo. Era esse propósito. Jesus tinha o propósito de trazer esse renovo. Jesus vem com esse propósito de restaurar a vida do homem. Jesus vem com esse propósito de, apesar de homem ser diferente, ter o Espírito Santo de Deus. E aí ele vem agora com o terceiro propósito. Ele diz: olha, agora eu vou fazer desses homens e mulheres que creem em mim a mesma essência. O Espírito de Deus, o meu Espírito, estará dentro deles. E aí você começa a me perguntar: pastor, que negócio é esse? Como é que funciona isso? Sabe, irmãos, Jesus vem como um modelo de graça, de amor, misericórdia e perdão. Jesus passa todas as circunstâncias. Jesus sofre, Jesus padece, Jesus passa ali muita dificuldade, aguenta firme, jejua, ora, busca. Jesus está no deserto sendo tentado pelo inimigo várias vezes, e aí vai para pináculo, vem depois pão, vem pináculo, vem o diabo pedindo para adorar, e ele disse: nenhuma dessas coisas ele aceitou, ele rejeitou a tudo isso. Ele aguenta acusações, ele aguenta afrontas, ele aguenta bufetadas, ele aguenta um monte de coisa, por mim e por você. E quando você vai para Joel, capítulo 2, versículo 28, a profecia que em Jesus estava, ele diz: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele vai falar sobre os jovens, sobre os anciões, cada um fazendo sua parte. E ele diz: sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei do meu Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A palavra está dizendo, mostrando em Jesus, que é sobre os servos e sobre as servas que ele derramaria do seu Espírito. E hoje esse Espírito Santo está sobre mim e sobre você. Glória a Deus. Jesus, antes de ser assunto aos céus, no capítulo 20, versículo 21 a 23 de João, do Evangelho de João, ele diz assim: recebei o Espírito Santo de Deus. Irmão, todas as profecias mostram Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Todas as profecias mostram Jesus vencedor. E sabe o diferencial disso tudo? É que Ele mostra a mim e a você também como vencedores em Cristo Jesus. Porque quando a profecia de Joel é lançada, ele está dizendo: eu vou derramar, a partir de Cristo, a partir do meu filho vencer naquela cruz, todos esses homens não serão iguais, não serão homens que viverão por prazer do pecado, mas serão homens cheios da unção e do poder de Deus. Serão os homens conduzidos por esse Espírito Santo, esse Espírito que vai agora proporcionar a eles sabedoria, que vai proporcionar a ele entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Sabe por que você luta contra o pecado? Porque o Espírito Santo de Deus está em você.
Essa promessa de Jesus, que Ele nasceu, que viria, um Filho nos deu, Ele será maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, tudo isso para te fazer um homem, uma mulher vencedora, para que você chegasse aqui hoje e dissesse assim: eu luto contra o meu pecado, eu luto contra as minhas fraquezas, eu luto contra tudo, porque Jesus está em mim, o Espírito Santo está em mim. E quando te falta sabedoria, a promessa se cumpre, porque o Espírito de sabedoria vai te dar sabedoria para você lutar. E quando te falta, como a palavra diz que Ele é Espírito de sabedoria, Ele te dá entendimento também, porque Ele é Espírito de entendimento. E aí você diz assim: pastor, que entendimento é esse? Entendimento da palavra, entendimento da vida com Deus, entendimento de que Deus, um dia que Ele veio, nasceu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e um dia voltará para levar a sua igreja para morar na glória celestial. Aleluia! Esse é o sentido do Natal, irmão. Ele não é só o nascimento, mas ele é pleno, porque a glória de Deus se manifesta em nossas vidas. Aleluia! Nós somos o anúncio da glória de Cristo. E ele diz, além do entendimento, conselho e fortaleza. Essas promessas são tantas, irmãos, que quando você está triste, você está fraco, Deus está dizendo: diga ao fraco, eu sou forte, porque você não anda sozinho, você tem o Espírito de Deus na tua vida. Eita glória! É por isso que uma vez na cozinha, eu ali, e veio uma tristeza tão grande no meu coração, eu não sabia o que era. Talvez quem já passou por isso saiba, que de repente veio uma tristeza profunda que dá vontade de você chorar. E eu ali na cozinha, eu disse assim: Senhor, que tristeza é essa, meu Deus? E eu comecei ali, começou a descer umas lágrimas dos meus olhos. Eu disse: Senhor, na mesma hora veio o Espírito Santo dizendo: me adora no momento da tua angústia, me adora no momento dos teus medos, me adora nos teus temores, e eu vou te mostrar quem sou eu. E eu botei o som, comecei a louvar a Deus, deixei o louvor pegar, e comecei a orar e cantar e louvar, e naquela hora veio a presença do Espírito Santo sobre a minha vida, e o que eu precisava, Ele fez, Ele acalentou o meu coração, e me deu a alegria novamente. Eu quero te dizer que quando você entende as promessas de Cristo em nossas vidas, como o nascimento, como Jesus, que hoje, meu irmão, eu quero te dizer que o tema dessa mensagem é Natal, Jesus, a promessa de restauração e paz em nossas vidas. Quando você menos esperar, você estiver ali no momento onde você estiver precisando de uma palavra amiga, de um conselho, você estiver precisando de fortaleza, Jesus Cristo estará segurando as tuas mãos. É por isso que Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que Ele te toma pela mão direita, Ele te sustenta com sua destra fiel, porque Ele é com você. Aleluia! Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todos os vossos corações. O Natal, irmão, é muito mais do que nascer Jesus. O Natal vem das profecias, vem desde a fundação do mundo, e vai passando pela geração do homem. Deus olha para os homens e diz assim: eu não vejo nenhum justo, mas daqui da glória, eu tiro o meu próprio justo, para ficar no lugar deles, para substituir, para revogar todo o pecado, toda a condenação. Eu faço isso por amor a eles. Eu vou fazer do meu filho o acesso deles a mim. Meu rosto já não será mais coberto, os meus olhos estarão abertos para contemplar a busca, a vontade do meu servo de buscar, a vontade da minha serva de adorar, a vontade do meu servo de louvar, a vontade da minha serva de louvar. Tudo isso eu vou ver neles, pelo acesso que eles terão em Cristo Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que por meio de Jesus Cristo temos paz com Deus. Jesus vem com essa proposta, e quando Ele vem com essa proposta, Ele coloca o Espírito Santo em nós. A palavra diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça
e do juízo. A palavra diz, talvez você diga assim: pastor, estou cheio de dúvida, será que fulano vai se converter a mim, ao Senhor? A palavra diz que não é por força nem por violência, mas por Espírito Santo de Deus é que isso acontecerá. Sobre a tua vida, Jesus nasceu para derramar do seu Espírito sobre mim e sobre você, e nesse Espírito nós chegaremos à glória celestial. Amém, igreja? Amém, igreja? Abra comigo em Isaías 53, versículo 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: Isaías 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus nasce, Jesus vive como homem nessa terra, Jesus faz um grande sacrifício, e ele diz que todas as suas feridas foram geradas pela nossa transgressão. Mas quando ele diz a palavra que ele foi moído por causa das nossas iniquidades, eram os meus pecados, eram os teus pecados sendo colocados sobre Jesus naquela cruz. É por isso que quando Jesus, ele se sente no momento, ele olha para o céu e diz assim: Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado da humanidade estava descendo sobre ele, e naquela hora o pecado fazendo separação entre o filho e o pai, e o filho que nunca, jamais tinha sentido a ausência do pai, agora ele diz: Pai, cadê o Senhor? Eu não estou te sentindo. O pecado bloqueava, mas Jesus brada de lá e diz assim: está consumado. E quando ele diz está consumado, Jesus diz assim: está feito. O justo pagou o preço pelo injusto, o justo fez o que devia fazer, e agora se cumpriu a palavra. E naquela hora, meu irmão, pode aplaudir ao Senhor, se for para aplaudir. E Jesus brada, e eu imagino Jesus agora, ele levantando os olhos aos céus e dizendo: está consumado. Eu imaginei que quando ele fechou os olhos, o seu espírito saiu como um relâmpago, e dizendo assim: todo o inferno, para todo o inferno eu anuncio que eles serão salvos a partir de mim, porque a morte não pode me deter, porque pecado não há em mim, porque a glória do Pai agora é dada a eles também. Oh, glória! E Jesus vai lá e diz assim: aqui não pode mais, o servo do Senhor, aquele que servir a mim, jamais ficará neste lugar. Eles passarão da morte para a vida, porque é isso que eu conquistei nessa cruz. Eu imagino na ressurreição Jesus chegando, dizendo assim, com aquela alegria, olhando os discípulos, dizendo assim: vocês não imaginam o que eu conquistei para vocês. Vocês não imaginam o tamanho da glória. Eu vim a esse mundo. A palavra do profeta, do apóstolo João, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele diz: o verbo, o criador de todas as coisas, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e está à destra, e um dia voltará para levar a sua amada igreja. Aleluia! E ele diz assim, que todas as nossas iniquidades levaram Cristo a padecer tudo aquilo, mas ele termina dizendo assim: o castigo que era para mim e para você, agora esse mesmo castigo traz paz para mim e para você. Fique certo, você não verá a morte eterna, você verá a salvação eterna em Cristo Jesus. Você tem vida e vida abundante em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Por isso Jesus está dizendo, traz sua palavra para dizer hoje para você nessa noite: tenha paz no seu coração,
porque o que tinha que ser conquistado na cruz foi conquistado, e você é o beneficiado dessa vitória. E para fechar, diz a palavra: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Talvez você e eu não entendamos muitas coisas, mas o que precisamos saber é que eu estou envolvido e todo coberto pelo amor de Deus sobre a minha vida. Se o Natal fosse apenas o nascimento, de que adiantaria? O Natal é pleno, é completo e é um presente de Deus para as nossas vidas. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Diga assim: eu recebo todas as bênçãos conquistadas na cruz por mim, por minha família. Diga assim: eu profetizo todas as bênçãos na vida dos meus irmãos, na minha família e na vida daqueles que eu considero pelo perdido, que o Senhor alcance por meio de mim muitas pessoas e que eles experimentem a glória do Pai em suas vidas. Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Pastor Francivaldo vai fazer a oração. Mas você, no seu lugar, feche seus olhos. Agradeça a Deus porque Jesus nasceu, porque Jesus veio com propósitos, e hoje você tem um presente de Deus na tua vida, que é a presença do Espírito Santo de Deus em mim e em você.